Bom dia, meninos e meninas. Vamos nós em mais uma aula de filosofia do nono ano. Meu nome é Caroline, eu sou a professora de vocês. Nossa aula de hoje é sobre materialismo histórico. Essa é uma continuidade da nossa segunda unidade. Nós estamos hoje retomando aqueles conteúdos que a gente já trabalhou na segunda unidade. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é diferenciar infraestrutura de superestrutura e perceber como a infraestrutura determina a superestrutura. Primeiramente, eu gostaria que perguntar a vocês se vocês assistiram às minhas duas aulas que eu iniciei a segunda unidade. Caso você não tenha assistido, pause esse vídeo e volte lá para esse canal do YouTube e procure a aula 1 e 2 do nono ano, tá bom? Da segunda unidade, que vai falar sobre marxismo e vai estar falando sobre materialismo dialético. E agora a gente vai falar sobre materialismo histórico, porque é muito importante você saber das outras questões para agora introduzir-se nesse conteúdo de materialismo histórico. Aí até você que já assistiu, esqueceu alguns conteúdos e quer voltar, pode pausar esse vídeo e voltar sem problema nenhum para as outras aulas e depois retomar para essa aula, para poder voltar com a mente mais fresca, mais aberta, sabendo do conteúdo e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Bora lá. Materialismo histórico é a teoria que se aplica o princípio do materialismo dialético ao campo da história. Por isso que é importante que você saiba o que é materialismo dialético. Por isso que eu não vou falar sobre o que é materialismo dialético aqui, para que você se sinta obrigado de retomar, de voltar para a aula de materialismo dialético. Tem uma aula inteira só sobre o que é materialismo dialético, tá bom? Bora lá. Como o próprio nome indica, é a explicação da história por fatores materiais, ou seja, econômicos e técnicos. Marx inverte do senso comum que explicava a história pela ação dos indivíduos, ou às vezes até pela intervenção divina. Para o marxismo, no lugar das ideias estão os fatos materiais, no lugar dos heróis individuais estão a luta de classes. Em outras palavras, embora possamos tentar compreender e definir o ser humano pela consciência, pela linguagem, pela religião, o que fundamentalmente o caracteriza é o modo pelo qual produz suas condições de existência. Portanto, para Marx, a sociedade se estrutura em níveis. E quais são esses níveis? Os níveis de infraestrutura e os níveis de superestrutura. Primeiramente, nós vamos falar sobre o primeiro nível. Ele é chamado de infraestrutura e constitui a base econômica. Engloba as relações do ser humano com a natureza no esforço de produzir a própria existência e as relações dos indivíduos entre si. Ou seja, nesse nível de infraestrutura estão as relações entre proprietários e não proprietários e relação entre os não proprietários e os meios e objetos de trabalho. Segundo a concepção materialista, a infraestrutura ela é determinante e a gente vai ver por quê. Essa infraestrutura é a base material da sociedade, como o homem produz e como ele se organiza para produzir. Aqui, nesse esquemazinho, está bastante claro sobre como esse nível de infraestrutura ele se organiza. As forças de produtiva e as relações sociais de produção, que tudo isso junta e culmina no modo de produção, elas correspondem a essa base material da sociedade. Então, forças produtivas é tudo aquilo que a gente entende por meios de produção, que são as terras, fábricas e tecnologias.
capital financeiro e força do trabalho é aquilo que dá o motor para a produção. Não só o motor como fábrica e tecnologia, mas a força do trabalho também é considerada uma força produtiva. Assim como o capital financeiro que roda dentro das indústrias, dentro das mãos dos não proprietários e dos proprietários, bem mais dos proprietários de meios de produção, né? Então, essa infraestrutura também corresponde às relações sociais de produção, divisão social do trabalho, as classes sociais, que a gente já viu bastante sobre isso, e as relações sociais políticas e econômicas. Tudo isso que gera o modo de produção corresponde a esse nível de infraestrutura, essa base material, essa base bastante econômica da sociedade. Já essa superestrutura, que é o segundo nível, ele tem um caráter mais político e ideológico, que se constitui por dois aspectos. O primeiro é o jurídico-político, representado pelo Estado e pelo direito. Segundo Marx, a relação de exploração de classe no nível econômico repercute na relação de dominação política, porque o Estado e as leis estão a serviço da classe dominante. Pela estrutura ideológica, as expressões da consciência social, tal como a religião, as leis, a educação, a literatura, a filosofia, a ciência e a arte, também nesse caso a classe dominada submete-se à ideologia, porque sua cultura reflete as ideias e os valores das classes dominantes. Ou seja, esse nível de superestrutura da sociedade é a construção ideológica da sociedade. Temos a base econômica, essa base material, que ela é caracterizada pela infraestrutura, e temos aquilo que não enxergamos, mas que existe, que é essa construção ideológica da sociedade. Essa supraestrutura é definida pelos fenômenos que são ideológicos, intelectuais, políticos, religiosos, artísticos, culturais, que influenciam em nossa realidade social. Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão de infraestrutura e superestrutura, porque agora nós vamos exemplificar como a infraestrutura, como toda essa condição material, determina a superestrutura, a condição ideológica, política, mental, intelectual, filosófica da sociedade, comparando valores de dois diferentes períodos da história. Por exemplo, a moral medieval valoriza a coragem, a ociosidade da nobreza, ocupada com a guerra, bem como a fidelidade, base do sistema de suzerania e vassalagem. Do ponto de vista do direito, em um mundo cuja riqueza é a posse de terras, o empréstimo a juros é considerado ilegal e imoral. Essa é a primeira situação. Já na Idade Moderna, com a ascensão da burguesia, o trabalho foi valorizado e, consequentemente, criticava-se a ociosidade, que era tão valorizada na Idade Média. A legalização do sistema bancário, por sua vez, exigiu a revisão das restrições morais aos empréstimos. A Igreja Protestante confirmou os novos valores por meio da doutrina da predestinação e, ao contrário do catolicismo, passou a ver o enriquecimento como sinal de escolha divina. Então, vocês perceberam como tanto esse nível da infraestrutura, esse nível econômico modificou, da mesma forma que foi determinante para a modificação do nível ideológico da sociedade. Os exemplos dados dizem respeito às transformações da moral e do direito, a superestrutura, determinadas pela alteração da infraestrutura, com a passagem do sistema feudal para o sistema capitalista. Então, essa passagem do sistema feudal da Idade Média, com a modificação do nível dos meios de produção e do modo de produção, no caso, né, para o sistema capitalista, então culminou também numa transformação da moral e do direito da sociedade. Vocês viram que aqui, logo abaixo, o sistema bancário também modificou a sua moral, fazendo com que o empréstimo a juros fosse considerado algo possível de se fazer.
E outra coisa também, a Igreja Protestante confirmou esses valores. Outro sistema também ideológico, né, que é a religião sendo afetado nessa questão. Então, assim, gente, a gente começa a perceber o quanto a infraestrutura determina a superestrutura na moral medieval e na moral da Idade Moderna. Portanto, para estudar a sociedade, não se deve, segundo Marx, partir do que os indivíduos dizem, imaginam ou pensam, e sim do modo pelo qual produzem os bens materiais necessários à sua vida, analisando o contato que tais indivíduos estabelecem com a natureza para transformá-la por meio do trabalho, e as relações entre eles é que se descobre como produzem sua vida e suas ideias. Vocês tenham cumprido com o objetivo dessa aula, que eu também tenha cumprido com o objetivo dessa aula, que é para que vocês identifiquem as características de infraestrutura e da superestrutura, que consigam diferenciar elas duas e que consigam perceber a dependência da superestrutura, aqui nesse exemplo que eu coloquei, da dependência que ela tem com esse nível da infraestrutura, como a infraestrutura determina a superestrutura. Então, essa foi a aula de hoje. Caso vocês caso tenha restado alguma dúvida, pode me procurar, volta essa aula, voltando atrás. Caso tenham ficado alguma dúvida, porque vocês tenham esquecido os assuntos da aula anterior, voltem para as aulas anteriores, procurem lá marxismo e materialismo dialético, que vocês vão compreender tudinho, titim por titim, tá bom? Tchau, gente. É isso. Cheiro.